Fala, Vaco. E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para ter um bate-papo com vocês sobre um assunto chato, um assunto que emocionou muita gente, não só do Brasil, como do mundo inteiro. Quero falar com vocês sobre aquela tragédia, sobre um incêndio no Ninho do Urubu, um incêndio no alojamento das categorias de base do Ninho do Urubu, no Flamengo. Então, para mim, desculpa se eu vou ofender alguém e tal, para mim foi uma tragédia anunciada. Eu não sei se vocês sabem, mas eu gosto muito de futebol, eu acompanho bastante futebol. Eu também já trabalhei com futebol aqui no interior de Goiás. Então, assim, se você for pensar na quantidade de crianças, né, de meninos que tem nesse Brasil afora, são milhões de crianças que vivem em situações precárias totalmente. O Flamengo é o principal time do país, né, o time mais conhecido, de maior torcida, e a situação desse alojamento já não era muito bom. Não era o melhor dos alojamentos comparado a grandes clubes de fora do país. Só que se você for comparar este alojamento do Flamengo com vários outros no país inteiro, você pensa assim: essas crianças estão totalmente ferradas. E sim, estão. Pensa, a criança sai de casa com muitos sonhos, pensando que o futebol é uma alternativa de ascensão, né? Ascensão de vida, ascensão de classe social, que ele vai poder comprar um carro, vai poder comprar uma casa para a mãe, vai poder comer bem. A pessoa sai de casa com vários sonhos, e às vezes a pessoa sai de casa só pensando num prato de comida, porque querendo ou não, lá eles se alimentam bem, tem uma alimentação saudável. Isso no Flamengo. Mas se você for ver a realidade do futebol brasileiro, a realidade mesmo, não aquilo que você vê na televisão, não o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa São Paulo. A Copa São Paulo até que você vê crianças do Brasil inteiro que não tem condições de nada. Mas o futebol brasileiro é pobre, sabe? Não tem estrutura, não tem nada. Eu trabalhei um tempo com futebol, trabalhei um tempo próximo dessas crianças da categoria de base, e a gente vê que às vezes você vai ouvir as histórias dessas crianças, são histórias... Poxa, a pessoa tem 14, 15 anos e já está batalhando para tentar pensando no futuro para a mãe, pensando no futuro para a família, pensando em tudo. Uma criança que não teve oportunidade alguma neste sistema que a gente vive. Uma criança que não tem oportunidade alguma neste sistema. Já era vítima do sistema e sai de casa sozinho praticamente, deixa a família e vai tentar buscar a sorte em um clube de futebol. Isso no Flamengo aconteceu um incêndio, né? Mas e aquilo que não sai na TV, não sai na mídia? Aquelas crianças que morrem de doenças e voltam para suas famílias dentro de um caixão. Aquelas crianças que sonham e se frustram. Tem aquelas várias frustrações com empresários errados, com pessoas erradas, e volta para casa e vira mais vítima ainda desse sistema, praticamente se marginaliza. Você pensa em algumas crianças que morre de fome, morre de doença, morre de acidente, que vive... No Flamengo tinha um alojamento, mas nem todos os clubes têm alojamento. Nem todos os clubes você tem um lugar para onde dormir, nem todos os clubes tinham ar-condicionado, nem todos os clubes às vezes têm o prato de comida que muitos dirigentes prometem para as categorias de base. Então, se você for ver a realidade do futebol brasileiro nessas categorias de base, é muito pior e muito mais grave do que aconteceu no Flamengo. Eu não estou querendo diminuir, não estou querendo nada, porque isso é muito grave, sabe? Muito grave mesmo. Mas eu acho que isso, querendo ou não, aconteceu no Flamengo, no principal clube do país, de maior torcida, para despertar, sabe? Acender aquela luz e falar assim: poxa, a gente precisa mudar essa realidade. A gente precisa mudar essa situação.
Porque às vezes o futebol é a única saída que tem para aquela pessoa, para aquela criança. Ele vai, deixa a família para trás, deixa tudo para trás e morre batalhando. Gente morre com 14, 15 anos batalhando para ter uma vida melhor. Batalhando por seus sonhos. Às vezes essa criança que não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de falar direito, não teve a oportunidade de comer, sabe? Às vezes a pessoa vai conhecer o que é um McDonald's depois de muito tempo. Então, assim, eu acho que essa tragédia a gente precisa se comover, lógico, mas a gente precisa despertar. Despertar para outras coisas. Despertar por amor. Despertar que não é só dinheiro que a gente precisa correr atrás. Despertar com a situação do nosso próximo. Despertar para várias outras situações que nós estamos acometidos, nós brasileiros principalmente. E principalmente cobrar. Cobrar dos governantes. Cobrar desses grandes empresários, cobrar desses clubes, querendo ou não, melhores condições de vida, melhores condições para tratar um ser humano. Tudo isso é muito importante. E tudo isso a gente precisa parar e pensar nessa tragédia. A gente tem que pensar na dor desses familiares que perderam seus filhos e pensar na dor de milhões de familiares que têm suas crianças longe de casa, na busca por essa oportunidade. Porque assim, poxa, mas ele tá correndo atrás e tal, e ele vai conseguir. Gente, você pode contar nos dedos aquela criança que consegue ascender assim de vida. Porque assim, sem medo de errar, só 20%. O futebol brasileiro é só 20% rico. O restante, sabe? Todo o restante é muito pobre. Se você for ver, pelo menos aqui no estado de Goiás, que não é um lugar tão ruim, não tão carente de estrutura, já é muito difícil. Pensa em outros estados que têm situações piores. Eu só quero trazer essa reflexão para vocês. Eu só gostaria de falar dessa realidade e que vocês fossem pesquisar sobre essa realidade do futebol brasileiro, sobre a realidade e sobre a situação destes garotos que normalmente saem de casa de longe, sabe? Tipo, sai do interior do Amazonas e vai morar no sul do país, isso com 13, 14, 15 anos. Sai do interior do Pernambuco e vem morar aqui em Goiânia para jogar no Goiás, no Vila, no Atlético. E às vezes não se sai bem, não tem condições, ou às vezes por empresários de má índole acaba indo para outro rumo. Tem gente que sai daqui com 13 anos e vai morar em Portugal, na Ucrânia, vai morar em outros países que eles nunca imaginaram na vida que existiam. Lá fora passa fome também, às vezes fica em situações até piores. E tudo isso porque, então, Olavo, é só não ir. Gente, às vezes isso é a única oportunidade que ele vai ter. A única. Então, assim, com tudo isso que aconteceu no Flamengo e tal, eu fiquei muito comovido com a dor dessas famílias e principalmente de lembrar de cada criança que eu conversei na época que eu trabalhava no time de futebol, sabe? Cada criança que eu vi passar por lá. Lá a gente tentava, por menor que seja esse time pequeno do interior do estado de Goiás, a gente tentava dar o máximo para essas crianças, sabe? O máximo de condições. Tentava dar uma alimentação muito boa, acompanhamento nutricional. Tentava dar condições assim de estrutura para dormir maravilhosas, que essa pessoa assim possa, não sei, sabe, tipo, a gente tentava dar o máximo da gente, do clube, para essas crianças, porque a gente sabia que aquilo lá era tudo para eles, tudo, sabe, tipo, às vezes a única oportunidade de crescer na vida, e para muitos lá era a única oportunidade, para muitos lá não tinha outra alternativa que para sua vida dar certo que não fosse
aquela oportunidade. Então, e nós como clube, nós éramos responsáveis por essas crianças, como eu falei, pela saúde, educação, tudo, mas nós como sociedade também somos responsáveis por essas crianças. Nós como sociedade, por tudo que a gente faz, nós somos responsáveis pelo nosso próximo do lado. Então, assim, toda essa tragédia e provavelmente vai ser provado, vai ser comprovado, não estou querendo acusar ninguém, mas o Flamengo, o clube Flamengo é provavelmente culpado por isso, mas nós como sociedade também somos culpados por essas crianças não terem condições, por essas crianças não terem situações. Por que, Olavo? Nós somos culpados. Se eu estou aqui, eu tento fazer minha parte, você tenta fazer a sua parte, mas e aquela pessoa que não faz? Estou falando no geral. Você pode estar fazendo a sua parte, ou achando que está fazendo a sua parte, mas tem gente que não está, tem gente que só está pensando em dinheiro, tem gente que só está pensando em ganhar, tem gente que só está pensando, poxa, que essa criança vai me render milhões futuramente. Porque hoje tudo é lucro. Tudo, a pessoa está querendo ver números, está querendo ver lucro, está querendo ver cifras, e ninguém está querendo ver a pessoa como uma pessoa, a pessoa e seus sentimentos, a pessoa e tudo que envolve, que ela é de carne e osso, ela também precisa sobreviver, sabe? Então ninguém está olhando essas coisas. E assim, a gente está vivendo numa época, neste ano, assim, de tantas tragédias acontecendo, que a gente fica se perguntando, poxa, mas o que está faltando, sabe? E o que está faltando aqui no Brasil? Está faltando dinheiro? Está faltando políticos, assim, políticos melhores? Está faltando uma política mais justa? Está faltando uma economia melhor? Está faltando o quê? Eu acho assim que tudo se resume em uma palavra que para mim está faltando. Está faltando amor. Sim, está faltando amor, está faltando você amar mais, sabe, o seu próximo. Está faltando você tentar ajudar um pouco mais a pessoa que está do seu lado. Está faltando você se solidarizar, ser mais solidário com seu amigo, com aquela criança que está pedindo, sabe? Quantas e quantas e quantas vezes passa uma pessoa do seu lado sem condições nenhumas, fala, eu não vou ajudar porque essa aí vai usar droga. Poxa, e se aqueles 50 centavos que para você às vezes não ia fazer falta no dia, é que lá pode ser a única chance dessa criança comer um pão de queijo, sabe? A única refeição do dia. Então, assim, eu acho que tentei trazer esse vídeo justamente para a gente pensar, a gente refletir sobre tudo isso que está acontecendo no país, né? Teve a tragédia de Brumadinho, tem todas aquelas enchentes acontecendo no Rio e esse incêndio no alojamento do Flamengo, que faz a gente pensar que está faltando algo. E está faltando mesmo, mas está faltando algo da gente. Tá faltando algo daqui de dentro, sabe? Tá faltando coração, tá faltando amor, sabe? Porque eu, Olavo, não sou só mais um número. Você também não é só mais um número. Nós somos pessoas, nós somos humanos. E a gente precisa de uma sociedade que nos trate como humanos, que nos trate como pessoas. E nós mesmos precisamos tratar o outro do mesmo jeito. Não é só contato. Não é só conhecido e algo voltado para o profissional, não. Tem muito pessoal envolvido, sabe? Então, essa era a reflexão que eu queria trazer para vocês, que, da forma como eu fiquei comovido com essa tragédia e o que eu acho que a gente pode fazer para tentar mudar tudo isso é amar. O que nos resta é amar, é dar apoio. Essas crianças, infelizmente, seus sonhos foram ceifados, as suas famílias perderam também, às vezes, a única oportunidade que poderia ter. Mas milhões de crianças no país, todo o país está aí, precisando de oportunidade também, precisando de uma chance, só uma chance. Por que você não pode dar essa chance para ela? Hein? Às vezes eu sei que você tem condições e você pode dar essa chance.
Então é isso, só queria trazer essa reflexão de como isso mexeu um pouco comigo. E pensa aí, se acha que está faltando muita coisa para o país melhorar, ame. Tente pelo menos amar o seu próximo e respeitar o seu próximo, que isso já vai ajudar demais.